Você quer alcançar a independência financeira através do mercado imobiliário? Nesse vídeo eu vou falar para você 5 passos para você alcançar esse objetivo através do investimento em imóveis. Meu nome é Ivan Tonon, eu alcancei a independência financeira investindo em imóveis e eu escrevi um livro baseado nos meus acertos e erros. O livro está aqui embaixo e você pode baixar gratuitamente. Sem mais demoras, vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é: entenda o seu mercado. Quando a gente fala de investimento imobiliário, o mercado de imóveis ele é, na maioria dos países, o maior mercado de qualquer país. Então ele é maior que o mercado financeiro, ele é maior que o mercado enfim, de grãos, um mercado automobilístico. Ele é um mercado muito extenso e também com muitas diferenças, né? No Brasil, por acaso, vai ter muitas pessoas ganhando e investindo em imóveis que talvez você não tenha acesso. Por exemplo, comprar e vender fazendas, né? Ou comprar e vender mansões de luxo. Esses mercados podem ter, inclusive, um bom potencial, mas você precisa entender o mercado que é acessível a você, né? Então, digamos que você, né, esse é o objetivo do canal, você está começando de baixo, você tem um leque de possibilidades que ele é um pouco curto, né, que é basicamente comprar apartamentos pequenos, e esse tipo de investimento é o que você pode fazer e deve fazer para alcançar a sua independência financeira. Isso limita já o suficiente as possibilidades de investimento, mas a quantidade de conhecimento que você precisa ter para ter sucesso nesse mercado não deve ser menosprezada, né? Por exemplo, em uma mesma cidade vai existir um bairro com uma bolha imobiliária e um bairro com uma depressão imobiliária. Por que que isso acontece? Acontece porque alguns fatores impulsionam um bairro a ser muito quisto pela população, né? Muito bem quisto, as pessoas querem morar lá, e em outro bairro vai ter alguns fatores que vão fazer com que as pessoas queiram deixar o bairro, né? E isso vai se refletir naturalmente no mercado imobiliário e no valor dos imóveis. Então, o primeiro ponto que você precisa tentar para fazer um bom investimento imobiliário é escolher 1, 2, no máximo 3 bairros, que é onde você vai investir, e analisar esses bairros com muito cuidado e durante algum tempo, né? Porque também não adianta ter apenas uma foto, você precisa entender as tendências que estão ocasionando esse bairro. Então vale a pena analisar as estatísticas referentes a esses bairros. Tem alguma coisa em muitas cidades na FIPZAP, vai ter alguma coisa também no Sindicato dos Construtores Locais, né, o Sinduscon do município, enfim, ou da região, e também você vai conseguir alguma coisa de repente através das associações de bairros. Às vezes até pesquisando notícias no próprio Google você consegue entender algumas nuances desses 3 bairros. Então o primeiro fator é: entenda o mercado onde você pretende atuar. O segundo ponto que você precisa saber para ter sucesso no investimento imobiliário é que você precisa construir relacionamentos. No primeiro ponto eu falei das informações, o que está acessível em banco de dados, em coisas publicadas, isso é importantíssimo. Mas outra coisa que é muito importante é que você tenha contato com as pessoas que atuam nesse mercado que você escolheu. Então digamos que você escolheu aí 3 bairros da sua cidade, e você pode de repente elencar aí uns 3, 4 condomínios que fazem sentido você investir. Você pode e deve, né, conversar com os corretores que atuam nesses lugares, com os porteiros, né, com os próprios moradores que vivem nesses locais, e entender quais que são os pontos positivos e os pontos negativos dessa localidade. Isso é muito importante, talvez inclusive seja mais importante do que ter dados a respeito do bairro, porque as pessoas vão conseguir indicar melhor para onde o bairro está indo do que o que aconteceu com o bairro, né? Os dados às vezes são mais frios e dizem mais sobre o passado do que sobre o futuro. O terceiro ponto que você precisa se atentar para investir no mercado imobiliário é o bom e velho fluxo de caixa. O que importa para o investimento imobiliário é que você tenha um investimento que tenha fluxo de caixa positivo, né? Você consegue dar entrada, pagar o imóvel, fazer a reforma, e ainda assim você tem um aluguel que cobre a prestação do financiamento e todas as outras despesas relativas ao imóvel. Esse tipo de investimento é o que tem o melhor potencial de crescimento patrimonial no longo prazo, porque você está realmente alavancado,
mas você está completamente equilibrado, você tem um fluxo de caixa positivo nesse imóvel. Você não tirou tanto dinheiro assim e você ainda assim está capturando o ganho de capital por completo. Você está controlando um patrimônio maior do que você poderia com o seu capital próprio e esse patrimônio está sendo remunerado todos os meses e também está tendo uma apreciação de ganho de capital. E isso faz muita diferença para que você tenha um bom ganho patrimonial. O quarto ponto que você precisa se atentar se você está querendo alcançar a independência financeira através do investimento em imóveis é que o investimento em imóveis é o longo prazo, né? Não tem a possibilidade de você entrar no investimento imobiliário e sair muito rapidamente, é uma possibilidade que quase que reduz todo o potencial de ganho que você vai ter. O que eu venho falando, né, falei inclusive em outros pontos desse vídeo, é que o investimento imobiliário ele soma o fluxo de caixa positivo com a apreciação. E essas duas coisas elas precisam se acumular por algum tempo. Eu diria que um investimento imobiliário bem feito ele faz bastante sentido depois de 6 anos que ele maturou, digamos assim. Daí você conseguiu absorver uma boa parte de ganho de capital, você reduziu bastante, né, a questão do seu endividamento sobre o patrimônio e você também obteve um fluxo de caixa positivo que permitiu com que você fizesse outras coisas, né, provavelmente reinvestir o seu dinheiro. Então você conseguiu obter bastante ganho. Não faria sentido vender e pagar comissão para corretor, pagar impostos, pagar, enfim, né, uma série de custos, além do tempo, né, que às vezes você tem que deixar o imóvel vacante, você tem que tirar o inquilino, então você não vai estar recebendo nada. Não faria sentido você fazer esse tipo de investimento para o curto prazo, para 1, 2 anos. Né? Então, o investimento que você precisa entender, né, ele faz muito sentido, provavelmente, né, historicamente, eu já tenho até um vídeo aqui que você pode ver, né, do melhor investimento de todos os tempos. Esse investimento imobiliário ele vai fazer sentido, mas ele precisa de tempo. Então quem está entrando e quer alcançar a independência financeira, precisa ter em mente que é para entrar pensando em 10, 15 anos. O quinto ponto, que é muito interessante para quem está pensando em alcançar o mercado imobiliário, é que você necessariamente vai estar diversificado. Né? Então, no começo, a diversificação realmente é muito baixa, porque quem está começando a investir em imóveis vai ter um imóvel só. Né? Então, ele está bastante concentrado. Mas à medida que você vai comprando 2, que vai comprando 3, tem uma diferença grande entre um e outro, e isso vai fazer com que você esteja muito imune às oscilações de mercado. Se você realmente acertou na localização e você tem 4 apartamentos, é muito difícil que os 4 apartamentos estejam vazios ao mesmo tempo, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito catastrófica. Mas é bom lembrar, né? Qualquer investimento pode acontecer coisas catastróficas. Isso pode acontecer no mercado financeiro, mas é muito mais improvável que isso aconteça no mercado de imóveis, porque a gente está falando de uma necessidade básica do ser humano. Né? Se você acertou na localização, todas as pessoas precisam morar. Né? Então vocês têm 4 imóveis, é muito improvável que ninguém precise morar em um desses 4 imóveis. Isso é muito saudável para o crescimento patrimonial, porque você tem um potencial de perda muito reduzido. Essa necessidade das pessoas morarem em imóveis, né, e se você acertou numa boa localização, isso faz com que a possibilidade de perda de patrimônio seja muito reduzida em relação a outras classes de ativos. A construção de um portfólio imobiliário faz com que você tenha uma diversificação e fique cada vez mais blindado a perdas do seu investimento. Vamos recapitular as coisas que a gente falou nesse vídeo. A primeira questão que é importante é que você entenda o seu mercado. Você primeiro tem que restringir o mercado, né? Então digamos que você chegou à conclusão que vai investir em apartamentos de 1 dormitório, 2, 3 bairros, comece a estudar sobre esses bairros. O segundo ponto é que você precisa cultivar relacionamentos. Vale a pena conversar com um porteiro, vale a pena conversar com moradores, vale a pena conversar com síndicos e vale a pena entender para onde que o mercado está indo. O terceiro ponto é o fluxo de caixa. O poder do investimento imobiliário está no fato de que você recebe um pouquinho a mais do que você gasta todos os meses. Dessa forma você tem o seu investimento estabilizado, você está alavancado, mas está tendo um crescimento patrimonial muito bom, porque a sua dívida não está sendo
atualizada com relação aos ganhos de capital que você está tendo. O quarto ponto é o planejamento a longo prazo. Não adianta entrar no mercado imobiliário e pensar em ficar rico amanhã. Essa não é uma boa ideia. O quinto ponto é que você, fazendo investimento imobiliário no longo prazo, construindo o seu portfólio, você vai estar naturalmente cada vez mais diversificado e cada vez mais à prova de oscilações no mercado como um todo, certo? Se você gostou desse vídeo, eu queria saber de você. Como é que está o mercado imobiliário da sua cidade? O que está valendo mais a pena? É terreno, é casa ou é apartamento? Conta para mim que eu vou responder todos os comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero você no próximo vídeo e eu conto que você vai se inscrever e dar um joinha nesse vídeo. Isso faz muita diferença para mim. Muito obrigado.